Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Matheus, eu sou trader de madeira na Woodflow e hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a logística do Brasil, para falar dos problemas da atualidade e tudo que está acontecendo na parte logística do Brasil, e será um prazer hoje ter vocês aqui conosco. Junto comigo está a Gisele da Woodflow, nossa head de supply chain e a pessoa que estará junto conosco aqui no nosso podcast. Oi pessoal, tudo bem? Então a gente está aqui para apresentar o nosso primeiro Pocket Podcast com convidados muito mais que especiais, que é o Leandro Simas, do Terminal Simas, e a Melissa Pontamianos, que também é da Simas. Ela é do departamento comercial, então aqui a gente vai misturar aqui um pouquinho todos os assuntos referente a transporte, terminal, armazenagem e todos os desafios que o pessoal está enfrentando aí para fazer a logística acontecer. Eles são de Paranaguá, então eles sabem bem, eles dominam bem todo esse assunto lá em Paranaguá, então a gente vai conversar aqui um pouquinho com eles e tentar trazer para vocês a realidade de tudo que está acontecendo, esclarecer bem certinho. Vamos ver se é só a gente que está sofrendo com toda essa logística aqui do Brasil. Certo? Vamos lá? Eu gostaria de agradecer, a vocês pelo convite, o Matheus e a Gisele, que já são também parceiros de longa data, e para a gente esclarecer e atualizar o pessoal que está aí em casa sobre a nossa realidade, porque muitas vezes a gente fala e o pessoal não acredita muito, o que acontece no nosso dia a dia, a nossa loucura, a nossa correria. E vamos conversar aí. Melissa? E eu sou da área comercial do Terminal Simas de Paranaguá. É um prazer estar aqui. Já trabalhei com o Matheus já em outras oportunidades, agora com a Gisele, tentando entender toda essa dinâmica, porque cada cliente tem uma necessidade específica, e nós que somos profissionais da área do comércio exterior, em prestação de serviço, a gente acaba tendo que se adequar, e entender um pouquinho do universo de cada segmento. Então, eu estou aqui agora, fico feliz em estar com vocês aqui, em poder estar trocando essa ideia e tentar entender o contexto e buscar soluções, para que a gente possa estar aí evoluindo dentro dessa rotina maluca, dinâmica e necessária, para movimentar aí a balança comercial do país. Oba! Adoro! É sempre bom ter bons parceiros. Com certeza, com certeza. Exatamente. Bom, pessoal, e nós estamos hoje aqui para conversar muito sobre o que está acontecendo hoje no Brasil. Muitas pessoas de fora, muitas empresas não entendem o quanto é complexo trabalhar com a logística no Brasil e vender o nosso produto, que é muito bom e muito bem visto lá fora. Então eu gostaria de conversar com vocês e entender melhor o ponto de vista de ambos sobre esse contexto, porque para nós, como exportadores, não é fácil. Não é fácil ter que ter todo o management do risco, de tudo. Então, eu gostaria de entender melhor de vocês. Vamos começar com o Leandro, então. O Leandro lá faz todo o gerenciamento, ele como CEO, ele sabe bem há quanto tempo, A gente está tentando se ajustar a todos esses problemas que têm acontecido, principalmente depois da pandemia, Então, a gente tem enfrentado aí alguns desafios e aqui a gente sabe o lado do exportador. Então, a gente sempre tem aquelas exigências de cumprir prazos e tudo. Agora, na parte de terminais, assim, como é que vocês viram todos esses desafios? O que vocês enfrentaram aí, principalmente depois da pandemia? Porque a gente sabe que na pandemia teve sim, eu acho que parece que o movimento dobrou, multiplicou, Mas, assim, e depois dessa fase, como que ficou a parte de armazenagem, transporte, que são todos os serviços que vocês prestam ali no terminal? Pra gente... eu estava conversando com a Melissa, é um eterno se reinventar, Se reinventar para se manter no mercado, porque a cada dia é uma coisa diferente, uma necessidade diferente. E a pandemia parece que veio para a gente reaprender tudo novamente, Tudo que a gente achava que sabia, a gente não sabia mais e mudou tudo. A gente sofre muito, com essa falta de container, no mercado, porque tudo ficou para Europa, Ásia, e acabou não vindo muitos containers para cá.
A gente trabalhava muito com parte de fertilizantes e importação que vinha no frete de retorno, essas coisas assim. E acabou que se tornou uma operação inviável do dia para a noite, que um frete que você pagava $1.000 subiu para 12, chegou a $15.000 de um container. Então se tornou inviável para os importadores, né? Esses fretes de retorno. Então, e com isso começou a faltar equipamento no mercado. Como não tinha frete para vir para o Brasil, começou a ficar os containers lá fora, as unidades lá fora. E isso foi impactando, né? Foi impactando. Então, hoje, a gente é uma eterna ginástica, assim, porque quando tem a mercadoria, a gente não consegue o container. Quando consegue o container, aí não consegue agendamento para entregar no porto ou a navio que está rolando. E aumentou muito o movimento, muito. Foi uma época, assim, muito difícil para todos, né? E agora que o mercado está desenvolvendo novamente, tá tudo numa hora só, digamos assim, né? E a gente não tem uma infraestrutura para conseguir atender esse mercado totalmente. Espero que Até porque depois as empresas também entenderam que depois da pandemia, precisando otimizar custos, todos estão trabalhando muito no just in time. Então, isso avoluma muito, né, o poder de compra, de ter muita carga para ao mesmo tempo, falta de container, todo mundo querendo ao mesmo tempo. Então, isso também é algo que a gente começou a notar. E são ciclos, né? O comércio exterior tem ciclos. Uma hora é uma necessidade, outra hora é uma outra questão que precisa ser equalizada, enfim. Então, a gente percebe que depois da pandemia teve muito isso. A otimização de custo fez com que todo mundo começasse aí no just in time. A gente tinha um cliente que fazia uma armazenagem incrível com a gente, tinha um movimento interessante, mas depois entendeu que não podia mais fazer armazenagem e partiu para o just in time. Né? Cross-dock full time agora. Full time. E é uma estratégia, né? As empresas também vão se adequando, vão buscando as melhores estratégias para alinhar, né? Custos, operação, agilidade, produtividade, se tornar mais competitivo. Sim. E é sempre em torno disso que essa ginástica roda, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem percebido, no caso do mercado da madeira, né? Que é aqui a nossa especialidade. Tem os altos e baixos, por exemplo, com frete, né? Tem o frete, às vezes estão lá em cima, daí eles baixam, aí estão lá em cima, daí baixam. Agora, sim, parece que depois da pandemia ficou lá em cima, estão lá em cima, vai baixar. Não vai baixar, não vai baixar, sabe? Então, assim, a gente também enfrenta todos esses desafios porque a gente precisa continuar vendendo para o nosso cliente. Então, para a gente poder ficar competitivo, a gente acaba aí negociando absolutamente tudo. Até, inclusive, parte de movimentação, né, que vocês fazem lá no terminal, armazenagem, com os prestadores, né, o freight forwarder, armador, enfim, aonde a gente consegue negociar, a gente agora está negociando. E no caso dos terminais, assim, vocês também negociam, mas daí vocês negociam como e com quem para que vocês também se tornem competitivos? Aí é uma questão mais de análise de custos dentro da operação, certo, né? Para que a gente possa também se manter competitivo. E não só se manter competitivo, mas transpassar isso para o nosso cliente, né? Porque, assim, a intenção é sempre estar otimizando. Eu preciso que vocês tenham uma tranquilidade de saber que vocês estão dentro de um processo que vai permitir vocês terem mais produtividade no segmento de vocês, né? Exato. Então, a gente tem que analisar isso tudo à risca, realmente, né? E tentar ter o preço mais justo possível, né? Porque nessas horas a gente fala basicamente de preço, né? Então, a gente precisa realmente otimizar todo o processo de custo, fazer toda uma análise. Por exemplo, né, parece bobo, mas quando você tem um processo automatizado, por exemplo, né, nós temos um sistema. Então, o que a gente faz? Quando vocês já vão iniciar um processo, a gente já lança isso no sistema para não deixar o motorista do caminhão esperando lá fora, gerando custos, gerando problema, entendeu? Então, a gente já otimiza. É uma coisa simples, é um detalhe simples, mas que faz total diferença. A logística roda, né? E a gente fala muito de logística, mas a gente tem que entender que a logística é fluxo de informação. Total. E esse é um conceito que tem que ser implantado nos profissionais, né? Então, assim, você tem que entender que o teu trabalho não é só o teu trabalho, ele afeta outros gargalos da logística, né? Então, isso é importante também. Por isso que quando a gente
inicia com o cliente, a gente vai a fundo, busca entender, né? De repente você está aqui, mas você não entende da rotina que está lá, então eu preciso alertar você, eu preciso orientar e fazer com que isso se minimize. Então aí sim a gente consegue se tornar competitivo, né? E mostrar toda a dinâmica personalizada para aquele cliente, para aquele segmento. O nosso mercado da madeira, cada $5 um metro cúbico muito, já faz muita diferença. É muita diferença. Porque a exportação diferente da importação, ela acaba sendo mais custosa, né? Com certeza. Então é centavos ali que a gente conta, né? Não, exatamente. Daí você estava falando assim da automação, da informação. Eu acho que hoje a comunicação também, né, faz toda a diferença. Então, se a gente tem uma boa comunicação com todas as pontas, com o terminal, com a transportadora, com o armador, com o despachante. Então, assim, hoje a comunicação, eu acho que, é claro, a informação, assim, ela é essencial. A gente sempre ter essas informações, automação, sistemas, é super, super importante, mas eu acho que nunca a comunicação ficou tão presente ali, tão necessária para que a gente pudesse desenvolver os nossos processos. Imagina, né? A gente está falando que a comunicação permite uma competitividade, né? Então, olha só, é algo simples, mas que a gente não tem, né? Por que não tem? Porque as pessoas precisam ter consciência, né? De que isso é um diferencial importante. Então, a gente tem que realmente ir a fundo. Cada cliente tem um atendimento personalizado, a gente tem que buscar realmente entender o contexto para, diante da nossa experiência, tentar promover os benefícios da operação, né? Como um todo. Exatamente. É o que eu digo assim, as pessoas muitas vezes sabem a teoria, né? Mas a prática acaba sendo diferente. Por isso que a gente precisa da informação. Um cliente liga, eu só quero deixar uma carga aí, vou buscar. Tá, não, mas vamos conversar, saber, buscar mais a fundo. Pode até num primeiro momento parecer que a gente, né, tá querendo saber demais. Muito, mas não é isso. É para entender, para poder otimizar, porque, como diz, a gente tem que ir alinhando de todos os lados, porque é uma linha de produção. É uma linha de produção, não pode parar, né? Não pode parar, porque deu uma paradinha aqui, vai impactar todo o resto. Toda a cadeia. Vai, impacta. E também você tem outros compromissos, outras programações. Tem mão de obra também, dependendo da carga, você precisa de mão de obra para fazer aquele serviço. Exatamente. Então, hoje você ter tecnologia para melhorar a sua comunicação otimiza e facilita o dia a dia, porque a gente tem informação o tempo inteiro hoje, de todos os lados. Sim. E isso é uma coisa que é necessário hoje. É necessário. É necessário. A gente tem algumas questões, assim, porque nós enfrentamos, sim, muitos desafios aqui, né? Principalmente, por exemplo, que nem agora, quando teve, né, guerras, Mar Vermelho fechado, terremotos, e enfim... Pontes caindo, navio batendo nas pontes, né? Então, assim, tudo isso impacta aqui pra gente e, assim, é claro que para vocês também deve impactar, porque se a gente não consegue, se a gente perde, né, no caso, um lane que o armador tá fazendo até o porto, agora Baltimore tá fechado, ninguém tá usando. Mas, assim, agora, vou dar um exemplo para vocês, a gente tinha uma carga lá dentro da Simas para Baltimore. Sim. E agora não vai mais, então a gente tem que esperar o armador fazer toda essa redefinição de rota, de portos e etc. Ou você criar uma estratégia de exportar para um porto próximo. Exato, né? Exato. Então aí já é um outro desafio realmente, né? E vocês têm sentido isso também dentro lá do terminal, da parte, né, de armazenagem? Vocês ficaram muito tempo com carga armazenada devido a esses problemas externos, né? Coisas que nem são culpa nossa, né? Não são responsabilidades nossas, mas vocês sentiram também essa dificuldade? Sempre tem os atrasos, porque como você falou, agora para Baltimore, né? Então assim, não vai mais. Então se tem carga ali, com certeza já vai começar a volumar, já vai começar a faltar container, porque daí outros também vão precisar, entendeu? Exato. Então assim, é uma bola de neve, a coisa vai girando, né? E vai pressionar outros portos que não estavam preparados e organizados para receber esse volume. Exatamente. Mesma coisa aconteceu em Itajaí Navegantes aqui em Santa Catarina. Paranaguá, Itapoá e até Santos estão sofrendo muita pressão por causa disso. Nós tivemos casos também de um outro cliente que é madeireiro, exportador, mudou uma certificação nos Estados Unidos, que era para onde ele enviava. A
Gente, foi um ano, assim, de É caos a total. PS1 no caso, né? Isso, mudou e eles não aceitavam mais sem essa certificação e foi um Deus nos acuda. Foi um transtorno, assim, enorme. Enorme. Então, cada dia é um desafio diferente que a gente passa, E né? é uma particularidade, né? Sim. Não Pois tem é. uma receita pronta Não, ali, né? Para não isso tem. é isso. pra aquilo Não não tem. E os tem. problemas vão pipocando assim, vão chegando e a gente nem Isso, esperava, né? Exatamente. Então, de repente surge lá um porto que já está lotado porque não tem transbordo. Aí a gente tem que esperar o armador redefinir. Tem uma certificação, né, como você falou, que o país lá agora pede. Às vezes é uma greve aí, né, que a gente sabe que tem que enfrentar também. Isso ocorre, né, a gente não tem como fugir disso, né, porque órgãos Sim. públicos a gente sabe, a gente entende, né, todas essas questões. A gente notou que nesses últimos tempos, com as guerras, tem mudado muito o nosso fluxo. Muitos mercados que não eram abertos à madeira brasileira estão vindo buscar a madeira brasileira como uma alternativa que eles não queriam, mas se tornou necessária. Sim. Vocês notaram isso em outros produtos, em outros mercados, e vocês viram que essa mudança dessas guerras, fazer o Brasil ser mais focado, trouxeram o Brasil maior pressão para poder atender esses mercados? O que vocês veem nesse momento para o Brasil com esse contexto? O que eu vejo, assim, que na nossa área aumentou um pouco a exportação para esses países de produtos alimentícios, né? E médicos também, né? De farmacêuticos, essas coisas, aumentou bastante. E eu acho que mais, né? Assim, antes tinha alguns produtos que iam só para determinado lugar. Agora já não, já começa a abrir, outros países estão vindo buscar, porque às vezes comprava no país que está em guerra e acaba tendo que se readequar e mudar, buscar novos E aí fornecedores, voltamos né? ao assunto, vai Voltamos. faltar container, Vai vai faltar. faltar espaço de Exatamente. armazenagem, vai faltar transportadora, tempo hábil, né? Então a gente tem que ter um cronograma estendido para atender toda a demanda. Isso é bem importante, É. né? Exatamente. Por exemplo, hoje a gente não consegue mais. Tem um deadline e você consegue cumprir em 2 dias. Hoje isso não existe não mais. existe mais. Então Não a gente existe tem que mais. deixar ali carga Sim, sem contar. dentro do porto, às vezes até 7 dias antes do deadline, para que a gente tenha certeza. E às vezes o navio nem atraca, ele passa direto Sim. e tem que esperar o próximo. Então a gente. Nossa, até me afoguei. Desculpa. E a gente acaba dependendo também desses prazos para a gente poder embarcar nossa carga. Então, se a gente atrasa, a gente não consegue embarcar. Se a gente adianta, a gente não consegue embarcar. Então, E na tua composição de custos, você coloca lá gargalo X%. Pois tem que contar com o gargalo. É o custo do risco. Exatamente. É o custo do risco. Não tem Exatamente. outra alternativa. E hoje, tudo sempre foi menos ou mais. Se fecha a conta, vai fazer negócio. Se não fecha a conta, não vai ter negócio. E a gente tem visto isso hoje com muito mais frequência. Países vindo para o Brasil para testar uma alternativa para as guerras, para suprir essas cadeias. Mesmo a conta não fechando e eles tendo que absorver, pode ser que não tenha ganhos lá, mas eles estão vindo para cá, né? Sim. E acho que é a nova ordem agora, né, Gisele? É um novo contexto que a gente tem visto. Porque hoje o pensamento é não deixar faltar, né? Exatamente. Não Muito deixar focado da pandemia, né? Sim. Que foi 2020, Sim. comprando tudo que via pela frente. Isso. Não Exatamente. pode faltar. E Não aí, pode faltar. puxou E a gente, eu lembro que no comecinho da pandemia a gente estava com medo de parar os processos de exportação. Eu pensei, vai fechar porto, vai fechar órgãos públicos, o fiscal não vai trabalhar
e despachante não vai trabalhar porque não tem como se deslocar, já vai fechar tudo, vai parar tudo, vai colapsar. Eu acho que foi o contrário, eu acho que é aí que a gente trabalhou mais. Por exemplo, na pandemia, eu acho que foi o tempo que eu mais trabalhei. A gente trabalhava assim, direto. Principalmente nessa área, né, madeireira e tal. Que o pessoal queria fazer muita reforma, né, queria fazer melhorias, né, em casa. Exato. Às vezes aquele batente lá, que fazia tempo lá, que estava cheio de cupim e ninguém fazia nada, o pessoal estava em casa e tinha tempo de arrumar. Então, acabou faltando produtos no mercado, principalmente madeira, compensado. Sim. Então, a gente viu ali que em toda dificuldade tem uma oportunidade. Então, a gente teve, sim, processos e muitos durante a pandemia. A gente teve, sim, muitos contatos novos, né, de clientes novos durante a pandemia, que a gente atende até hoje. Mas, assim, agora eu vejo que, sim, deu uma decrescida, né, no mercado, mas se for comparar antes da pandemia, tá equiparado. É a pandemia que deu aquela subida e, de repente, desceu, mas tá equiparado com o que era antes. Só que cresceu um pouquinho, né? Cresceu um valor geral, né? Sim, o custo, né? O custo aumentou, né? Agregou muito. Nossa, o frete, assim, ele tava insano na época da pandemia. Então, assim, por exemplo, os Estados Unidos, o frete que a gente pagava, não sei, $1.000, $1.600, foi lá para, nossa, 13, 15, né? Uma loucura. E ainda mesmo assim fechava e faltava container, assim, porque tinha que atender a demanda. Tinha que embarcar, a gente não podia perder mercado, não podia perder escassez, né? Não tinha, todo mundo queria e pagava o que fosse. Exatamente. E, ao ponto de vista de você, Leandro, Melissa, quais são as oportunidades que o Brasil hoje está deixando de aproveitar com isso? Porque a gente vê que está uma pressão muito grande para a parte logística, para a parte de porto. Sim. Vocês acham qual que é a oportunidade que a gente está perdendo e que a gente poderia estar focando nisso? Eu acho que o Brasil precisa de um pouco mais de incentivo, né, do governo para o exportador, um trabalho mais direcionado para a exportação. Porque você veja só, nós exportamos a laranja para importar o suco de laranja. Exato. Então, se a gente tivesse uma industrialização, um olhar mais expressivo para isso, para a tecnologia, enfim, eu acho que isso faria com que o país, né, otimizasse mais a parte industrial, porque hoje o foco é o quê? É o agronegócio. Sim. Né? É o que movimenta o Brasil. É o que movimenta. Mas a gente não pode ficar só na mão do agro. O Brasil tem um potencial incrível, né? Então, acho que existe sim, para o lado do exportador, ter que ter esse olhar um pouquinho mais abrangente para as indústrias, né? Para fomentar mais, eu acho, essa parte, né? Então, acho que o Brasil peca um pouquinho com relação aos incentivos para o exportador. Sim. Porque a gente vive, o exportador ele vive muito ali na oscilação de câmbio, os custos, porque a gente tem encargos altíssimos, embora o governo hoje, né, isente alguns impostos, mas ainda assim a gente tem um custo muito elevado na produção, né? A parte da carga tributária é muito grande. Então, assim, a gente pode sim levantar uma nova possibilidade para os exportadores a partir da industrialização, desse olhar mais de fomento, né? Então, acho que isso seria bacana. E eu acho que seria melhor aproveitado também se a gente tivesse uma infraestrutura melhor, né? Da estrada, dos portos, na questão geral, porque hoje a mão de obra está bem difícil e todos os portos estão praticamente colapsados, né? Com todo esse movimento que está tendo. E o Brasil tem muito potencial para exportar muito mais do que já faz, né? Com certeza. Pela fatia que a gente tem no mercado mundial, a gente poderia ser muito mais produtivo, né? Se houvesse os incentivos ao qual a Melissa comentou. E com isso, né, seria melhor para todo mundo. A gente seria mais competitivo, a gente seria mais, como é que se diz, mais rápido, né, na produção e tudo, né? Mais eficiente, né? Mais eficiente em tudo. E parece assim que se os portos tivessem capacidade, né, se eles
né, hoje na capacidade atual, se eles pudessem dobrar a capacidade deles de serviço e né, de berços e né, atracação e tal, eu acho que se eles dobrassem isso, eles teriam capacidade ainda para mais, Sim, sabe? sim. Porque o que a gente tem é ainda muito além do que aquilo que os portos estão oferecendo para a gente. E isso aqui eu falo não só Paranaguá, aqui no sul. Eu falo assim, no geral. Eu acho que se os exportadores hoje levassem, né, de repente, 200 containers para o porto, hoje ele não consegue, Não consegue. sabe? Mas se o porto oferecesse esse espaço, teria como recepcionar mais esses exportadores. Com certeza. Então, a gente fica muito limitado ao que a estrutura que os portos também oferecem para a gente. Sim. Né? Sim. Então, a gente Paranaguá vai movimentar um porto novo, né? Isso. O Porto Guará, né? Então, tem um projeto, já está na parte da documentação, né? A aprovação de documentação, justamente para atender, né? Se percebeu essa necessidade e acho que um grupo aí forte que entrou para poder administrar isso, né? Olha que legal. E como é que está o pé desse projeto? Vocês acreditam que É. curto prazo pode ser ou a longo prazo esse projeto, ministro? Médio a longo, né, Hoje é Leandro? de médio a longo. Eles dizem em torno de 5 anos, né? Mas está na parte da burocracia, né? Então a gente As aprovações. nunca sabe se vai sair. Mas ou isso pode- confirma, né, essa questão de não conseguir atender. Os portos precisam se atualizar, modernizar, né? Para conseguir atender toda essa demanda. A gente vê os portos são praticamente os mesmos desde 1950 até hoje. Só que o movimento que se tinha naquela época e o movimento que se tem hoje, né? Então, tudo isso eu acho que deveria ser estudado e reanalisado e ser colocado em pauta para... A gente pode usar como exemplo a China, né? A China tem os maiores portos do mundo e ainda falta espaço, dependendo. Então, se nós tivéssemos um contexto similar de investimento, de ampliação da infraestrutura, não só portuária, mas rodoviária, Cabotagem. Trem também, ferroviária, que eu acho que é um dos pecados do Brasil, é não ter tanto investimento nessa área. A gente poderia ter uma viabilidade maior para exportar muito mais produtos, né? Então, eu acho que é um caminho a se seguir, só que não somos nós que definimos isso. Infelizmente não, né? A gente depende dessas definições para a gente poder continuar trabalhando. Exatamente. A gente está no final da pirâmide, digamos assim, né? Para que tudo isso aconteça, né? E a gente acabe sendo beneficiado de alguma forma. Exatamente. Um ponto interessante que a gente gostaria de conversar é o seguinte. Hoje a gente sabe que no Brasil tem muitos portos que tem uma burocracia maior para se trabalhar e outros que não tem. Sim. Como vocês veem essa burocracia dos portos para fazer essas movimentações? A gente sabe que tem alguns portos que é mais complicado para alguns produtos trabalhar e tem outros portos que são melhores para outros produtos trabalhar. Como vocês veem que o sul do Brasil está se adequando a isso? Eu acho que ainda tem muito a melhorar, né? A gente tenta ser otimista, mas tem horas que como eles não difícil. atendem toda a demanda, eles acabam selecionando, né? Então, você acaba tendo mais atenção para aquele que movimenta mais, né? E aí isso acaba complicando um pouquinho, gerando gaps, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, o pequeno e o médio que tende a movimentar, tende a crescer, tende a sustentar um futuro, vamos dizer assim, da exportação, ele acaba ficando muito limitado, né? E aí os grandes conseguem se desenvolver melhor porque tem mais cacife, vamos dizer assim, para custear a operação, né? Vocês acreditam que as empresas se juntando e fazendo, como se fala, de bid, né? Sim. Elas teriam uma vantagem competitiva no mercado internacional com os armadores, até os agentes aqui no Brasil, como armazéns e tudo mais. Vocês acreditam que isso é um caminho para alguns grupos de exportadores?
Eu acredito que sim, como a gente conversou no caso do madeireiro que não tinha container e teve que fazer o break book, né? Então foi juntado, você não tinha volume suficiente, você também tinha um pouco, você tinha mais um pouquinho, e foi juntado para conseguir fechar um navio e mandar a carga para fora, né? Enviar o teu produto, porque senão fica inviável. Você vai competir como? Se Fica você na não dependência, né? você não consegue container. fechar a conta, você não consegue fechar a conta para ter o teu espaço no mercado. E se você deixar de mandar o produto, perdeu o teu espaço. O grande vai tomar conta, né? E eu acho que se juntasse, seria... É como se fosse uma cooperativa, né? O Isso. grande absorve do pequeno e faz um volume só, né? Seria interessante. Sim. Não sei como é que o armador entenderia isso, né? Hoje funciona muito bem na proteína animal do Brasil. Sim, Né? Então, sim. mas dessa é uma forma. ideia que a gente poderia trabalhar em muitos segmentos, cada um com as suas peculiaridades, Sim. especificações, mas ver que tem uma eficiência. Né? Dado esse contexto nosso, que é um pouco estressante, né? Com muita tensão, seria uma solução. Sim. Né? Teria que ter um domínio nessa gestão para justamente atender, né? Ou seja, quem que já tem a produção, estar juntando as cargas para poder então fazer já logo um embarque, né? Uma gestão independente, né? Isso. Entre eles se juntarem. Né? Exatamente. É um caminho Os bacana. produtores se juntar, né? E tem muito essa junção dos armazéns nos portos, o pessoal se conversa, se apoia muito. Como que é essa rotina na parte do porto, ali em Paranaguá, que vocês veem na região aqui nossa? O pessoal trabalha em sincronia, um apoia o outro, como que vocês veem? Olha, mais ou menos, É né? meio individual, Meio individual, assim, cada porque um é cuida aquela do seu. coisa, se não tem espaço para você, o cliente já automaticamente já busca o próximo terminal ali, né? Então, assim, o envolvimento entre os terminais não é tão expressivo assim, né? São vários terminais que nós temos em Paranaguá também, e todos estão a todo vapor, né? Correndo, então não existe muito essa sinergia, porque existe um volume muito alto de carga para ser atendido, né? Sim. Mas é uma característica, né? Uma característica do negócio mesmo. E hoje ainda, né, que tá esse movimento tão grande, então tem carga para todo mundo. Tá faltando espaço, e né? tá faltando espaço, ou porque não tá conseguindo girar muito por causa da falta dos containers, entendeu? Então tá cada um lutando para conseguir enviar sua carga, entendeu? E aquele que melhor atende, fideliza o seu cliente, e ali ele fica, porque sabe que ficar pulando de um para o outro, às vezes não vai chegar um momento E olha que que não vai interessante, conseguir. né? No caso dos importadores, né? A gente até então tinha, não, just in time tem que funcionar, porque você não pode ter estoque parado. Diante de tudo isso que a gente está colocando como os gaps de hoje, poxa, você já tem que aumentar a sua margem de segurança. Hoje as indústrias trabalham 30%, então tem que dobrar para 60% para garantir pelo menos uns 45, 60 dias, porque você sabe que na logística tem esses gaps, né? Sim. Então, você fazendo uma compra já prevendo mais 2, 3 meses à frente, utilizando talvez a armazenagem, né, Leandro? Aquilo já te deu uma otimização, realmente. Você se torna mais produtivo, né? Então, olha como já muda. Eu acho que a gente não tem estratégia. Não. A gente vai acompanha se cenários. conforme a gente vai mudando a estratégia, Exatamente. conforme as coisas vão acontecendo. Exatamente. Então, a minha estratégia semana passada não é a mesma dessa semana. Não. Eu tenho que mudar já a minha estratégia. A gente nunca sabe quando um navio vai bater numa ponte. Não. Então, assim, a nossa estratégia hoje vai ser totalmente diferente do que a de 2 semanas atrás, quando aquele navio bateu lá na porta em Baltimore. Né? Então a gente tem que ir se adequando. Eu acho que hoje quem se dá bem é quem consegue se adequar rapidamente. Né? Então por isso que a gente precisa ter ali mão de obra, pessoas treinadas, a gente precisa ter sistemas, informação, tanto que a Udiflow, né, ela tem essa parte tanto de sistema quanto de comunicação para que a gente possa passar tudo isso para os nossos clientes também. Sim. Tudo o que está acontecendo ali realmente no momento, no tempo, né? Então a gente não tem mais, por exemplo, que nem antigamente a gente trabalhava muito com planilha. Então a gente viu que hoje a planilha é obsoleta ali.
A gente precisa ter um sistema, a gente precisa ter as informações ali em tempo real para o cliente, porque é ali que ele precisa da informação. Então, quando a gente coloca tudo isso dentro de uma plataforma, que a gente oferece esses benefícios para os clientes, a gente já está saindo na frente. Né? Então, é se adequar à realidade que a gente está vivendo hoje. Né? Nós somos como o camaleão, né? Tem que estar a todo momento, e também temos que ser solucionadores de problemas, né? Com certeza, o tempo inteiro. É um problema diferente. Eu acho que a gente trabalha mais para resolver problemas. Exato. 70% do tempo. 70% do nosso tempo para resolver problemas. Exatamente. E nós da Audiflow temos esse foco, trazer agilidade e segurança para os nossos clientes e também para os nossos fornecedores. Exatamente. Que são as duas pontas principais do nosso serviço. Né? E é uma dinâmica, né? Até você entender a capacidade do teu fornecedor, a capacidade do teu importador, a dinâmica da logística nesse meio, para justamente você antever e tentar melhorar já o processo antes que a logística tenha esse gap e acabe impactando na operação como um todo. Então, a gente vai muito a fundo, né? Exato. A gente já está falando de entender a capacidade produtiva do fornecedor. O fornecedor, você consegue atender até quanto? Se eu identificar um potencial lá fora que fala assim, olha, eu quero adiantar o quanto antes de carga, eu quero botar em estoque. Você tem capacidade? Não, eu não tenho. Então, você já tem que saber que você tem que ter mais um outro fornecedor para atender aquela... Né? Então, vai muito além, né? Não, exatamente. Olha onde a gente vai se metendo, né? Antes a nossa preocupação era só captar cliente. Exatamente. Cliente. Hoje, a gente tem que captar fornecedor, cliente, fornecedor, né? É uma engenharia que você tem que fazer ali, né? Para girar essa engrenagem. E o Brasil é muito diverso em todos os aspectos. Né? Todos. Então, a gente vê fornecedores lá fora com um padrão que várias empresas são iguais, basicamente. O Brasil não. Tem vários fornecedores. A gente tem fornecedor dos mais tecnológicos aos mais simples. Exato. Aqui no Brasil se diz, né? No Brasil, exatamente. Então, a Audiflow veio para trazer isso ao mundo. Olha, nós podemos fazer o melhor e mostrar a nossa realidade. Né? E é isso o fascinante do Brasil. As pessoas vêm aqui e falam, cara, como que esse país é tão diferente em todos os lugares? É diverso, né? Tem diversidade. Até na negociação, né? Muito. Cada cliente tem a sua particularidade, o seu estilo de trabalho, o seu modo de pensar, de agir. E a gente vai se adequando para conseguir... Cada canto do Brasil, né? De Curitiba, Paranaguá, a Rio do Sul, Santa Catarina, Itajaí, Mato Grosso. Sim. São pequenos países em Manaus agora também, né? Manaus, uma expansão incrível. Muito forte. Né? Belém ali. Então é um país com um potencial gigantesco, né? Sim. Certeza, basta a gente saber explorar. E nós gostamos muito. Eu gosto muito. É uma inteligência, né, que fascina. Sim. Bom, mas eu acho que é isso. É isso. Né? Nós gostaríamos de agradecer muito, Leandro, Melissa, a presença de vocês. A Audiflow está de portas abertas a vocês. Nós queremos muito solidificar a nossa parceria, porque hoje ter parceiros bons é o que faz a diferença em todo o nosso serviço, nossa qualidade. Tanto eu, quanto a Gisele, quanto o time inteiro da Audiflow agradecemos imensamente a presença de vocês, o tempo, a disponibilidade, nessa Curitiba chuvosa de hoje, boa para dormir, né? Nossa Senhora! Mas a gente agradece muito, ficamos muito felizes de estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado, tá? Bacana. Então, assim, em nome da Audiflow, a gente quer agradecer vocês, né? Como o Matheus falou, eu acho que é muito importante a gente ter esse fluxo com vocês, essa sinergia, essa comunicação, essa disponibilidade que vocês têm. Sim. E também agradecer também por participar do nosso primeiro podcast Pocket. Olha, podcast. E também aqui as portas estão sempre abertas, sempre que vocês precisarem.
também o time lá da Simas, claro, vocês, mas o time lá que fica lá no terminal, o que sempre staff todo. O staff todo da Simas, assim, incrível. Então a gente quer agradecer vocês de verdade por tudo. Bacana, eu agradeço também a oportunidade, né? Vocês contem com a gente, não só vocês, como todos que estão assistindo, que precisarem em Paranaguá. Eu também, além do Terminal Simas, que atuo comercialmente, eu também desenvolvo um trabalho de desenvolvimento dos fornecedores, com análise de risco, né, dos fornecedores na China, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também tem um warehouse, então, de repente, os exportadores que querem aproveitar um determinado momento e queiram ter um centro de distribuição, nós também conseguimos atender lá. Olha. Então, a gente consegue estar pensando em todas as esferas para justamente promover aí uma otimização, tornar os nossos clientes mais competitivos também. Que legal. Linkando todos os serviços em todas as pontas, né? Sim. Tanto aqui quanto lá. Eu acho que é importante você agregar para que você possa demonstrar um diferencial para esses clientes que usufruem desses serviços, né? Então, ficamos à disposição, agradecidos, e contem conosco sempre aí nessas operações para que vocês tenham os clientes mais produtivos, as estratégias mais assertivas, né? Porque a gente está na ponta ali, atento a todos os segmentos, né? Não só o madeireiro. Vocês são os nossos olhos lá. Exatamente. Esse é o objetivo, né? Legal. E eu também, né, em nome da Simas, gostaria de agradecer vocês pelo convite, né? Pra gente é uma honra estar aqui com vocês, porque eu digo assim, é um ramo que a gente, além de clientes, a gente conquista amigos, né? Sim, conhece também. pessoas, o Matheus já conheço há alguns anos. Sim, fizemos alguns corres, né? Nossa, muitos. Então, isso que é o mais legal que a gente leva para a vida, né? Com certeza. E a Simas também está de portas abertas, o que precisar a gente agradece a confiança, né? Porque depositar uma carga não é qualquer coisa, né? Você deposita a tua carga com confiança que a gente vai tratar tudo certinho e entregar para o teu cliente da melhor maneira possível, né? Então, é esse aí o meu agradecimento. Leandro, hoje vocês têm quantas unidades em Paranaguá? Nós temos 3 unidades. 3 unidades. 3 unidades em Paranaguá. Legal. Sim. E atuamos com diversos tipos de cargas aí. Excelente, nós agradecemos muito e esperamos em outra oportunidade também estar lá em Paranaguá também, visitando, conhecendo. Importante. E isso é muito bom. Com certeza, serão bem-vindos. Mas é isso, pessoal. Obrigada a todos. Obrigada a participação. Inscreva-se no nosso canal. Visite o site da Woodflow, www.woodflow.com.br. Até mais.